Finalmente o mangá de Black Clover chegou no capítulo 300 e ele veio com muita coisa aí pra gente processar, então vem comigo que hoje a gente vai analisar essa belezura que deu aquele refresco pras nossas almas que a gente tanto esperava com a presença do nosso amado anão bombado que voltou pra nos salvar. Então vamos comigo que tem muita coisa pra gente comentar. Gente, o capítulo 300 veio com o título Além de Não Desistir e ele trouxe uma pegada bem mais filosófica e muito interessante também. A gente começa vendo o Gad ali versão churrasco, né? Sabe quando você coloca um bolo no forno e vai pra frente do PC jogar LOL e 3 horas depois você lembra que o bolo tá lá no forno? Então, sai o Gad de lá de dentro. Ele virou uma pedra de carvão, coitado. O que tá acontecendo nesse mangá? Ó, eu confesso que eu fiquei bem triste, mesmo que o personagem, né, não tenha tido lá um grande desenvolvimento e tal, mas ele recebeu a galera de Clover muito bem lá no Reino Hurt, né, foi gente boa com eles, e ele tinha uma pegada mais heróica mesmo. É bem interessante, porque apesar do Asta ser o protagonista e fazer esse papel de herói, o Gadia também fez em relação à estrutura do roteiro nesse momento. Porque o herói é justamente aquele que está disposto a sacrificar, né, a dar a sua vida em prol da vida de outra pessoa, em prol da paz, né, da vitória. E esse papel o Gadia fez muito bem, apesar de, infelizmente, o mundo decadente da Medícula ter sido suficiente para que ela conseguisse se regenerar, né? E a Noelle não conseguisse atingir o coração da maldita, né, que está no cérebro ou na cabeça. Ah, sei lá, se o coração tá na cabeça, o cérebro deve estar no cu, né? Porque só pensa e só fala merda essa arrombada aí. Apesar dele ter fritado a 500 graus Celsius, a demônia das tetinhas infinitas reconheceu o valor dele e tudo que ele fez ali na batalha. Então é bem interessante notar que apesar dela ter intenções maléficas, né, ela ser um ser corrompido, podre, essas coisas todas, ela tem uma personalidade diferente do que a Vanica tinha. Inclusive ela demonstra ali um certo grau de respeito pelo inimigo, o que é muito difícil a gente ver em questão de demônios, né, eles respeitarem o seu adversário, e isso é mostrado muito pela forma como ela se refere ao Gadia, né, depois dele ter dado a vida dele ali no último ataque. E também a forma como ela dialoga com a Noelle mais pra frente, a gente percebe isso, mas já já a gente chega lá, porque antes disso a gente vê o desespero da Undine quando ela vê que o Gadia morreu, ela ficou bem chocada, né? A gente tem 3 quadros em planos mais fechados que focam muito na expressão da Undine, mostrando pra gente que realmente o desespero ali da situação tomou conta de tudo. E enquanto isso, a Medícula segue dizendo que é o fim de tudo e que eles não têm mais chances, né? Ela citou mais uma vez que o modo santuário da Noelle não ia ter efeito nenhum contra o mundo decadente dela. E na página seguinte, a gente tem um panorama bem completo do caos que tá toda a situação ali. Mano, tá todo mundo debulhado. A Charlotte virou espetinho. O Ryu tá desmaiado ali, à beira da morte, né? Dá pra perceber o nível de gravidade dele pelo fato dos olhos dele estarem, assim, escondidos debaixo de uma sombra que ressalta o nível de gravidade em que ele foi atingido. Enquanto as cabeças da Hydra, da Lolopética, estão tudo loxada lá pra poder devorar a galera que tá caída. Aí, numa tentativa de reagir, a Noelle acabou ativando o modo Valkyria, só que não tem muita serventia, porque esse modo ele é menos poderoso do que o Santuário, que apesar de ser mais forte, né, o poder mais poderoso dela, não é eficaz contra a Medícula, como a própria Medícula cita. Só que nesse momento, meus amigos, a gente vê que a Noelle, ela foi atingida pela maldição do mundo decadente, que começa a se manifestar no ombro esquerdo dela ali e vai passando para todo o resto do corpo. Tem um quadro, inclusive, que mostra a maldição da Medícula tomando conta das costas inteiras da Noelle. E você pensa, nessa hora fudeu, né? Não tem mais o que fazer. Nesse ponto, começa as indagações filosóficas de uma demônia que não é capaz de entender o porquê os seres humanos lutam, mesmo quando eles não têm chances, ao invés de simplesmente desistirem. Porque na cabeça de uma pessoa mais fraca, né, psicologicamente, você deve desistir quando você não tem chance. Ela acaba associando nessa situação aí a resistência e essa esperança infundada a uma capacidade humana de ocasionalmente conseguir aí realizar façanhas que ultrapassam as suas próprias capacidades, como acontece muitas vezes no mundo real. Uma vez eu vi numa matéria na internet que uma mãe, quando viu que o filho dela tinha sido atropelado, no desespero de tirar a criança dali debaixo do carro, ela ergueu o carro. E é justamente nesse ponto que a demônia das tetinhas infinitas fica perplexa, né, dessa capacidade humana de, por alguns instantes, conseguir ir além de qualquer limite que eles possuem.
Aí ela começa a fazer uma série de comparações, né, entre humanos e demônios, não que se dê para comparar, mas na cabeça dela ela faz para tentar entender toda a situação, né? Ela fala ali que um demônio nunca enfrentaria alguém de ranking maior, porque isso não faz sentido, e que os humanos poderiam evitar de colocar suas vidas em risco se entendessem isso. E o interessante aqui é que ela diz, né, que os humanos colocam suas vidas em risco por algo completamente insignificante. E esse diálogo mostra muito que o demônio não tem valor nenhum pela vida de um companheiro, né? De um amigo de equipe, né? Do reino ali, ou do povo, né? Que eles teriam que proteger, ou que faz parte ali do convívio deles, que eles só lutam e só pensam neles mesmos. Eles não têm nenhum tipo de laço, de empatia, né? Por qualquer outro ser além deles. Então a Megícula faz algumas situações que representam cada um dos trevos dos grimórios, né, num comparativo de que essas características foi o que levou a cada um deles lutar. A Acer, por exemplo, lutou porque amou seus filhos, o Gadia porque teve fé na rainha, a Noelle tentou de novo porque ela teve esperança, que é justamente aí o significado de 3 das 5 folhas que é possível encontrar em um grimório: fé, amor e esperança. Só que quando ela alega que eles se agarraram meramente a uma causa, né, e que isso não tem sentido, a Noelle vem, interrompe as tetinhas infinitas, e a gente tem ali diálogos e pensamentos simultâneos da nossa menina real, enquanto ela rebate tudo que a Megícula questionou, né? De que ela não precisa que os demônios entendam nada, né? Tem coisas que os seres humanos simplesmente precisam fazer, mesmo tendo aí poucas esperanças de vencer. Só que dentro dela, ela já assumiu a derrota. Ela assume, ela sabe que ela não tem chances e que ela não tá esgotada só fisicamente, porque ela tá muito ferida ali dos golpes que ela levou e tal, mas ela tá muito esgotada emocionalmente. Todas as bases de estrutura psicológica dela já foram desfeitas, simplesmente porque não tem mais como negar que ela não tem chance. Mas mesmo que ela por dentro só tenha vontade de se jogar e chorar e desistir de tudo, por fora, o corpo destruído dela levanta, mais uma vez, citando aí uma versão atualizada da frase do Asta, que a gente já ouviu muito, né? Só que a versão dela, dizendo que a força dos humanos é nunca desistir. Isso realmente mexe com a Megícula, que insinua que gostaria de entender mais sobre essa visão humana, só que ela quer pôr o plano dela logo em prática, então ela vai torar o pau para poder se manifestar completamente. E essa porra, cara, cada hora ela surge com uma magia diferente. Que merda é essa? Eu não consigo entender. Ela é a demônia das magias infinitas? Porque toda hora tem uma magia diferente. Porque ela simplesmente criou uma mulher bomba com a Lolopédica. Vocês entenderam a gravidade da situação ali? É como se ela tivesse implementado uma tonelada de dinamite no estômago da rainha e ela tivesse acendido o pavio. Cara, o mundo decadente aumentou ainda mais ali no ambiente. E teve um momento que eu achei, inclusive, que eu tava lendo Uzumaki, porque a espiral ali da Megícula na Lolopédica tomou conta dela inteira, só faltava ela virar um caracol ali. O problema é que se ela explodir, acabou tudo, né? A Megícula leva 2 capitões, leva uma rainha forte pra caralho, leva uma cavaleira em nível Ultra Power, um puta desfalque vai ser, lembrando que o Gadia já partiu dessa pra uma melhor, já faz tempo, né? Tá lá dormindo no mundo dos sonhos. Só que no momento em que a Lolo ia explodir, a sorte, né, que reside no quarto trevo, que a Megícula acabou não citando, apareceu. Gente, meus amigos, a sorte se chama Asta, porque nenhuma magia é capaz de vencer o mundo decadente. E se nenhuma magia é capaz de vencer, então a antimagia dele é completamente eficaz. O anão bombado chegou na hora que a Lolo ia virar fogos, né? Anulou o feitiço de explosão, pega a rainha no colo, solta uma frase típica dele, que é incapaz de perceber a gravidade da situação, como sempre, falando que a Noelle tá lá sã e salva, né? Feliz por isso, mas sério, Asta, você acha mesmo que a Noelle tá sã e salva? Olha a situação dela, mano. Mano, você tem miopia ou o quê? A mina tá arrebentada, ela tá arregaçada, parece que um caminhão de cimento passou por cima dela e você fala um bagulho desse? Aí na última página vem uma cena muito emocionante em que a Noelle conclui o pensamento dela de que foi o Asta que ensinou ela a nunca desistir, né? Com um sorrisinho de esperança, né? De esperança de verdade ali agora, e com as lagriminhas ali nos olhos que acabaram demonstrando o alívio de quem não tinha mais forças para fazer nada e receber um milagre. Gente, nessa hora, a hora que eu tava lendo de novo para poder pegar os pontos que eu ia citar aqui no vídeo, eu me emocionei muito, porque foi
Foi uma cena muito fofa. O capítulo 300 se encerrou ali com a Megicla reconhecendo o Asta por algum motivo, que a gente só vai descobrir no próximo capítulo, né? Mas que provavelmente pode ter alguma ligação com a mãe do Asta, já que o Lucifero teve contato com ela brevemente, quando ele escapou lá do submundo, assumiu o braço do Lieb, e a Alicita salvou ele, forçando o Lucifero a sair, mandando o demônio pro colo do capeta de volta, né? Então pode ser que nessa volta o Lucifero tenha falado sobre isso lá no submundo, e agora ela tenha reconhecido o Asta como o filho da Alicita e aquele que tem o demônio, o Lieb, dentro de si próprio. Eu não sei o que vai acontecer no capítulo 301, mas olha, o Asta vai botar pra fuder e eu quero ver ele salvando a princesinha real dele, gente, porque ó, eu shippo muito os dois, né, muito mais ele com a Noelle do que ele com a freira, até porque não faz sentido ele se envolver com uma freira, porque a freira é de Deus e o Asta tem um demônio dentro dele, então a situação ali, né, não dá. A Noelle é melhor pra ele. Eu não sei o que vocês preferem, comenta aqui o que vocês acharam do capítulo 300 de Black Clover, que gente do céu. E pra quem sempre pergunta aí nos vídeos, quando o anime volta, não tem previsão ainda, tá, gente? Estamos esperando, antes do anime voltar vai ter um filme, que também a gente não tem muita informação, mas assim que eu souber, eu falo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, essa coisa toda que eu devia ter pedido antes, mas eu não lembro porque eu não sou dessas youtubers que vocês veem por aí. Mas tá bom. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.